que a gente tem de informação é que o Cruzeiro não atualiza a condição dos jogadores, então a gente não tem essa informação com relação ao Vital. Não sabe se ele treinou, mas tudo vai depender, claro, desse treinamento, já que ele não jogou na quarta-feira, não deve ter treinado também nos dias anteriores. Então, precisa de um treinamento para poder chegar com uma condição física boa para esse jogo de domingo. Então, claro que vai passar muito pela última atividade de amanhã, o Cruzeiro que treinou hoje pela manhã também. E aí o Wallace também se junta ao Matheus Henrique e ao Caio Jorge, fora da temporada também com uma lesão muscular, e o Barreal, ele teve uma lombalgia, então o caso do Barreal também a gente pode dizer que está praticamente vetado para domingo, né? Então dá pra gente cravar que o Cruzeiro tem, além desses problemas, o Lautaro, que deixou o jogo também sentindo um problema na posterior da coxa. Então pode ser uma dúvida também o Lautaro. Eu acho que o Lautaro deve ir pro jogo, nem que seja pro sacrifício, o último jogo da temporada. O Lautaro pode ser essa opção do técnico Fernando Diniz. Mas aí problemas não faltam, né, Léo? Problemas estão sobrando para o técnico Fernando Diniz para esta escalação. A cada rodada, né, os problemas vão se acumulando nesta reta final. Depois que o Cruzeiro perdeu a Sul-Americana lá pro Racing, veio pro Campeonato Brasileiro, teve o jogo contra o Grêmio e por aí vai. Depois daquele jogo lá, o Cruzeiro toda rodada tem mais um desfalque, tem mais uma baixa. Por um bom tempo, o Cruzeiro também ficou com uma lista de pendurados, uma lista extensa. Até hoje tem, né? Então, até por isso, a cada rodada vai acumulando problemas. Mas, pelo departamento médico, agora tem estas situações. O próprio Álvaro Barreal, o Matheus Vital, esta situação do Lautaro, que ainda fica meio indefinido, como trouxe aqui o Rafa Nobre. O que fazer o técnico Fernando Diniz em Seabra? Até para estas vagas, né? No caso do Marlon, tem o Kaique, que é um substituto direto e já teve outras oportunidades, já chegou a disputar mesmo vaga com o Marlon nessa temporada. Na zaga, até mesmo por falta de opção, sem o Vidalba, sem o Zé Ivaldo, que levou o terceiro amarelo, o Vidalba no caso de lesão, o Jonathan Jesus é o mais cotado, como disse o Nobre. E aí pro meio de campo, talvez não tenha tanto mistério. Pode pintar a dúvida mesmo se o Barreal vai ou não pro jogo, mas ainda assim tem o Verón, fica a dúvida do Lautaro. Problemas pro Diniz, hein, Dani? Olha, o que fazer, Diniz? Pegar no terço, né? Nesse momento é pegar no terço e rezar, porque a coisa tá realmente bem complicada. O time titular do Cruzeiro, o time com todo mundo à disposição, já não demonstra nenhuma confiança, né? A gente não acha que vai chegar, vai mostrar a bomba, porque não mostrou. Com o Diniz ainda o Cruzeiro não mostrou, não teve uma sequência. Com esse monte de desfalques aí, olha, sinceramente, bem complicado. Eu acho que não tem muito o que fazer, né, Léo? Não é nenhuma questão da gente achar ou não achar. Na zaga não tem. Vai o Jonathan Jesus. Eu não acho que vai... o Jonathan Jesus, aliás, foi contratado, chegou aqui, a torcida do Ceará ficou brava pela saída dele, chegou bem cotado e praticamente não teve chance. Jogou contra o Corinthians, jogou uma outra partida aqui entrando e tal. Eu acho que vai ele, acho que não tem muito segredo, não. E aí, no meio de campo, no caso, pra mim, seria Peralta, pode ser, é um cara que entrou no jogo contra o Grêmio, né? Pode ganhar uma posição como titular aí. O Lucas Silva, oi? Contra o Palmeiras também. Contra o Palmeiras também. Contra o Palmeiras que ele entrou. Contra o Grêmio também, né? Mas contra o Palmeiras ele entrou no último jogo, isso. Peralta, Lucas Silva, Ramiro, acho que vai ser mais ou menos isso. Matheus Pereira, lá na frente. Não tendo o Lautaro, acho que vai Lautaro e vai o Verón, mas não. Agora o Romero volta, né? A boa notícia é essa. O Romero volta também no meio, tem isso também. Então, Romero, Lucas Silva, não é o Peralta, Romero, Lucas Silva, Ramiro, provavelmente, Matheus Pereira. Lá na frente, o Gabriel Verón vai, né? Porque também não tem outro, né? Até agora sim, né? Porque chega na hora do jogo e o Cruzeiro acaba informando alguma coisa. Se não tiver o Lautaro, vai um dos dois garotos, né? Kaique Kenja ou Tevez. Eu acho que não tem muito... Não é questão de te achar ou não achar. Não tem pra onde correr. É mais ou menos isso aí que o Diniz tem na mão nesse momento. E aí é uma coisa que eu sempre falo. Pô, o trabalho do Diniz é ruim? É ruim. Mas olha o que nós estamos fazendo aqui, olha o que o cara tá tendo que rebolar pra montar um time pra jogar contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, precisando da vitória de qualquer jeito pra buscar uma vaga na pré-Libertadores e ainda dependendo do resultado do Bahia. Então, ou seja, o trabalho dele é ruim, mas olha o material humano que ele tem na mão também. Dá pra balancear aí as coisas, eu acho, né? Ô, Lélio Gustavo, entre coisas boas da temporada, talvez pro Cruzeiro, eu ressaltaria o Kaique. A gente fala aqui desta situação, ele pode assumir, deve ser o titular, já que o Marlon tá suspenso, não vai jogar contra o Juventude. O Kaique, pra mim, nesta reta final de temporada, tem melhores atuações, poucas, é verdade, porque o Marlon assume a maioria, mas melhores atuações do que o próprio titular da posição, né?
E ainda conseguiu fazer um golzinho, né? Contra o Corinthians lá em São Paulo. Só pra lembrar, mas o Marlon, tudo bem que ele não foi lá nenhum Brastemp, mas em 2 jogos, 2 assistências dele também. Mas o Kaique, né? Que antes era Kaique Bruno, não era isso? Isso. Kaique Bruno. Foi o titular da seleção pré-olímpica. Ele, ano passado, quando foi lançado pelo Zé Ricardo, ele começou a jogar bem, apareceu bem, por isso teve sua oportunidade na seleção pré-olímpica. E esse ano, toda vez que foi solicitada a sua entrada, ele foi de razoável para bom. Teve um jogo ou outro que ele foi escalado como titular, que ele não foi tão bem assim, principalmente naquele momento que o Marlon andou sendo expulso igual um louco, né? Nos jogos contra o São Paulo e contra o Bahia também. Mas o Kaique é um ótimo jogador, cara. E realmente, se for confirmada uma ida do Marlon para o São Paulo, o Cruzeiro, em princípio, já tem o seu titular da lateral esquerda, que é o Kaique, que é um ótimo jogador, sem dúvida alguma.